Vamos falar nessa aula sobre a preparação do pregador. Essa é uma parte muito importante para todos nós que pregamos a palavra de Deus. E ainda que nós estejamos muitas vezes pressionados por tantas atividades como aconselhamentos, visitas, reuniões de lideranças e etc., nós não podemos esquecer que pregar é a parte integral do nosso ministério. Pregar é essencial. Dar uma boa palavra é essencial. E para termos uma boa palavra, nós temos que ter uma boa preparação. Então eu quero, nessa aula, falar sobre alguns pontos que são importantes nessa preparação. Porque muitas vezes é uma dúvida comum: como eu devo me preparar para uma boa palavra? Então, olha só, algumas orientações que são importantes. O pregador precisa ler e estudar a Bíblia regularmente ou diariamente. Essa é uma parte importante porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E se nós não temos intimidade pela leitura regular dessa palavra, normalmente conduzir não vai ser muito bom. Então, a leitura e o estudo regular da palavra é algo essencial para a nossa vida. Nós não devemos ler e estudar a palavra só naquele dia que nós vamos dar uma palavra, que nós vamos pregar em algum culto. Mas deve ser um hábito natural da nossa vida, mesmo que nós não temos nenhum momento para pregar, não estamos na escala de pregação, não temos obrigação nenhuma, por exemplo, naquele mês. Nós continuamos lendo e estudando a Bíblia para conhecimento, para edificação, para alimentar o nosso coração, o nosso espírito e continuar na caminhada com o Pai. A segunda coisa que eu queria falar é que o pregador, ele precisa ser firmado teologicamente. Nós precisamos ter firmeza na linha teológica que nós caminhamos. Dentro da Vineyard, por exemplo, nós caminhamos na teologia do reino. Então, nós temos que estar firmados na teologia do reino, conhecer o que é a teologia do reino, como a teologia do reino se posiciona em diversos pontos e aspectos, porque é muito fácil nós caminharmos numa pregação com várias teologias. Ainda mais nesse mundo que nós assistimos aí muitas pregações no YouTube todos os dias, e você tem várias correntes teológicas e a gente pode seguir essa linha. As pessoas não entendem muito bem o que nós somos, qual linha teológica nós seguimos. Então nós temos que ter muita firmeza no nosso coração, compreender o que é a teologia, o que é a busca pelo Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo com clareza, o que é a teologia reformada que muitos de nós seguimos, compreender isso e fazer a nossa base de palavra e de pregação, porque todas as pregações vão estar alinhadas com essa corrente teológica, certo? Um outro aspecto importante é que nós devemos ler e estudar teologia constantemente, não só a palavra de Deus, mas estudar a teologia sistemática, estudar outra teologia, mas estudar a teologia e ler com mais profundidade, para que nós tenhamos mais base, uma base mais sólida realmente de teólogos renomados, consagrados, de livros de teologia realmente profundos, que nos ajudem a sair da superficialidade e ter uma estrutura mais profunda. Então, além disso, é como quando você estuda essa teologia com mais profundidade, você vai pensar nessa teologia conectada a vários temas da sociedade. Então, como a teologia que eu estou estudando, ela responde aos problemas que a sociedade está vivendo hoje. Ela responde às crises que a cidade que eu vivo está vivendo hoje. Como é que ela responde de uma maneira prática, direta, os anseios do coração dessa geração. É nesse contexto do estudo da teologia que nós vamos abordar vários temas transversais que estão ligados diretamente à nossa vida.
Um outro aspecto da preparação de um pregador é que nós precisamos orar e receber oração. A oração deve ser parte da nossa vida, não porque somos apenas pregadores, mas cristãos, filhos de Deus. Então nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de busca do Pai no nosso quarto, trancado, em secreto, onde ninguém nos vê. E ao mesmo tempo nós devemos receber oração. Há uma história bastante conhecida de Charles Spurgeon, de alguns jovens que foram conhecer a sua igreja um certo domingo e chegaram lá mais cedo na hora do culto e um senhor de idade os recebeu e a porta estava fechada ainda, mas perguntou para eles se vocês querem conhecer a nossa caldeira. E eles ficaram meio que curiosos para conhecer o que era caldeira, né? Algo de calor. E disseram que sim, gostariam de conhecer enquanto a igreja não abria. E aquele senhor os levou para um lugar e chegou naquele quarto, um auditório na verdade, abriu a porta e lá tinham 700 pessoas orando pelo culto e pelo pregador antes do culto começar. E eles descobriram o que era aquela caldeira que aquele senhor falava, que depois eles descobriram que aquele senhor que os recebera era o próprio Spurgeon. Então imagine você tendo na sua igreja pessoas que intercedem por você para que a pregação daquela noite seja uma bênção, para que seja poderosa, para que seja cheia de Deus. Então nós precisamos orar, mas precisamos também receber oração para que a nossa palavra seja poderosa e eficaz. Outra característica é que o pregador precisa digerir o texto pregado. Isso aqui é muito importante. Nós normalmente escolhemos um texto bíblico e nós precisamos digerir, degustar aquele texto bíblico por um período. Pensar, repensar, meditar, escrever algumas ideias. Depois a gente volta, medita novamente, digere, mastiga, aí vem novas ideias. E isso só acontece numa preparação. Se você não tiver horas e dias preparando o sermão, se dedicando a fazer isso, você não vai conseguir digerir o texto. Você vai pegar o texto e quando acontece isso, a gente perde até algumas riquezas escondidas naquele texto e contexto, porque a nossa preparação foi muito rápida e não deu tempo de digerir o texto como ele deveria ser digerido, certo? Então pense nisso, porque esses caminhos aqui para preparar o sermão e preparar o nosso coração, a tendência é que a gente produza boas palavras e que a gente produza bons alimentos para a nossa igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.